Boa noite, que bom que ao final de uma semana tão trabalhosa temos uma plateia considerável para a nossa atividade final. E eu vou chamar para compor aqui a bancada a professora Amy Jaxel, da Columbia University, e a professora Joseli Mendonça, da Federal do Paraná, para conduzir aqui a nossa plenária de balanço e encerramento. É uma grande honra estar aqui. Na verdade, pode parecer um exagero, mas é uma realização de um sonho, porque eu vivo entre colegas e alunos que se interessam sobre o Brasil e até reconhecem a grande importância da historiografia produzida aqui, mas que não sabem nada sobre o Brasil, sobre o país. Tudo que eu assisti durante estes últimos dias reafirmou para mim que a amplitude e a riqueza dos estudos sobre a escravidão, a liberdade e as culturas negras aqui no Brasil são sem igual. Eu preciso dizer que estou sentindo o tamanho dessa tarefa
que é nada menos que fazer o balanço de um evento que durou 4 dias, compreendendo 2 conferências inspiradoras da Juliana Farias e Paulina Berto, 27 mesas e quase 100 apresentações, sem nem falar dos debates instigantes em cada sala, nos corredores da universidade, nos almoços e jantares, etc. Obviamente, eu não vou nem tentar resumir o conteúdo do evento, mas sim, ao invés disso, eu vou aproveitar da minha posição de estrangeira para refletir um pouco sobre os significados do conjunto dos trabalhos que fez este evento acontecer. Vindo no final de 4 dias bem intensos, não se preocupem, eu vou ser breve. Antes de mais nada, eu também gostaria de parabenizar os organizadores do evento por ter enfrentado com tanta elegância o fato dele ter coincidido com a grande manifestação de quarta-feira. Durante os últimos 18 meses, nós, nos Estados Unidos, temos sentido muitas vezes, essas mesmas forças em conflito. Forças nos chamando para as ruas e para as salas de aula no mesmo tempo. Precisamos nos manifestar sem parar. O perigo de normalização é real. Mas também corremos o perigo de deixar os horrores da política atual, autoritária, racista, homofóbica e machista, impedir que façamos o nosso trabalho de ensinar, pesquisar e escrever. O estudo de escravidão, podemos dizer, é um lugar privilegiado nessa luta pela justiça, pelos direitos. Imagino que uma grande parte de vocês, de nós, nessa sala foi motivado desde o início precisamente por isso. Então, sem mais, eu queria levantar 3 pontos bem breves e provavelmente incompletos e não completamente desenvolvidos, mas são coisas que me chamaram a atenção ao longo dos 4 dias, quase 4 dias já do evento. O primeiro é que me chamou muita atenção que as origens deste grupo no estudo da escravidão e as culturas afro no sul do Brasil, que é um lugar que, como todo mundo aqui vem dizendo, além da cultura afro e da escravidão, da história da escravidão e liberdade na Argentina, na América Latina, é um lugar em que, mesmo no Brasil e principalmente fora, não se associa com a história de escravidão. E qual é a maior contribuição de fazer a história talvez contra-intuitiva da história da escravidão no Brasil meridional? Não é mais contra-intuitiva, mas este grupo existe já há 17 anos, coisa assim. Certamente a contribuição não é simplesmente preencher uma lacuna, né? Realmente mesmo que reestrutura as perguntas que se faz sobre o estudo da escravidão. O segundo ponto que eu queria levantar e que o que eu vim assistindo aqui me fez pensar sobre a questão de escala. Eu vou explicar. Eu sou historiadora da história urbana. E a história urbana se concentra, na maior parte, em estudos de caso, cidades, né? E a questão sempre se levanta. Esse estudo da história de New Orleans, de Lagos, de Paris, do Rio, como é minha própria pesquisa, afinal, é um estudo sobre o quê? Por exemplo, no caso do Rio, oitocentista, a minha pesquisa, é uma história do mundo atlântico, das Américas, da escravidão urbana em geral. Implicitamente e como um conjunto, os trabalhos que eu vi apresentados
aqui mostram a variedade incrível das experiências da escravidão. Portanto, estes trabalhos implicitamente nos ajudam a questionar proveitosamente o país como a unidade de análise presumida. E, bem, finalmente, como meu terceiro ponto, eu queria destacar a centralidade dos temas gêmeos de esquecimento e silenciamento por um lado e da chamada história pública pelo outro. Estes temas não foram sempre explícitos nos trabalhos aqui apresentados, mas deste conjunto de temas, a gênese e o impacto social da memória da escravidão e do resgate e a divulgação dela, foi uma nota-chave que eu ouvi em quase todas as mesas que eu assisti. E eu queria compartilhar rapidamente uma história de uma coisa que aconteceu comigo este semestre na sala de aula, como exemplo da importância dessa questão, principalmente da questão de esquecimento, que, de novo, foi uma pergunta que se repetia ao longo dos vários dias deste encontro. Eu dei para os meus alunos como um projeto um ensaio em que eles fizeram uma caminhada, passeio histórico, imaginário, para alguma cidade no mundo atlântico que eles escolheram. Eu não dei outras instruções. Eles precisavam mostrar o mapa e o roteiro e basicamente o transcrito do que eles iam dizer ao longo do passeio. E, sem exceção, entre os 16 alunos que escolheram cidades na África, na Europa e nas Américas, inclusive no Brasil, a única coisa, uma das maiores coisas em comum era o fato da dificuldade de encontrar marcas da escravidão na cidade. Era a clandestinidade, o esquecimento das marcas, tanto do tráfico quanto da própria história da escravidão. Estavam escondidos em plena luz do dia. E isso, de novo, não foi uma instrução que deu para os alunos. Eram alunos de graduação que, individualmente, vieram a essa mesma conclusão, o que eu achei fascinante. Enfrentando o tema com abordagens criativas, desde a história oral de uma revolta escrava que aconteceu quase 200 anos atrás, ao trabalho coletivo de resgate dos jornais da imprensa negra em Santa Maria, eu achei muito impressionante como corriam em paralelo, e não só em paralelo, mas conjunto, as histórias que aberta explicitamente falaram sobre a questão de esquecimento e a memória, e os que falaram sobre isso, mas só nas entrelinhas. Bom, concluindo, para cumprir minha promessa de ser breve, ao longo deste evento, algumas referências foram feitas ao Samba Enredo da Mangueira, o ganhador no Carnaval de 2019. O título do enredo, como imagino que vocês todos sabem, é A História para Ninar Gente Grande. Brasil, meu nego, vai a letra. Deixa eu te contar a história que a história não conta. A Mangueira foi declarada campeã apenas uma semana antes do aniversário de 1 ano do assassinato da Marielle Franco. Da minha sala em Nova York, graças a YouTube, eu assisti o desfile, cheia de emoção. A história que a história não conta. Os últimos 4 dias demonstraram que a história, ou seja, o coletivo de gente que dedica todo dia a reconstruir e narrar o passado, de fato tem contado e continua contando essas histórias da escravidão e as histórias do processo prolongado da abolição e das culturas negras no Brasil e as conexões entre elas.
Reitero, então, a pergunta que eu coloquei no início da minha apresentação. Como se faz para continuar fazendo o que a gente faz diante da necessidade urgente de agir no âmbito político? Não é por acaso que a história da escravidão e da liberdade é uma das mais vibrantes áreas em toda a história brasileira. É claro, se vale de uma série de superlativos, o maior número de pessoas escravizadas que chegaram pelo tráfico, e, claro, o Brasil tem a duvidosa honra de ser o país das Américas que mais demorou para chegar à abolição. O fato que a mão de obra escravizada durou tanto no Brasil nos dá a rara oportunidade de observar a escravidão como um fenômeno da modernidade urbana. Isso, por sua vez, dá a chance de repensar as ideias ultrapassadas sobre a escravidão como um anacronismo no mundo moderno, em vez de ter sido um elemento-chave no desenvolvimento da modernidade e do capitalismo. Neste mesmo sentido, ainda que este grupo originalmente fosse preocupado com a região sul do Brasil, tenha expandido para considerar histórias argentinas, senegalesas, nordestinas, amazônicas e mais. A história, eu diria que a história de escravidão e liberdade no Brasil meridional tem possibilidades verdadeiramente radicais. E eu estou dizendo isso neste momento que estamos vivendo, marcado pela negação da realidade empírica, onde os nazistas eram de esquerda, o golpe de 64 foi uma gloriosa revolução, e os nordestinos devem se contentar com a agronomia e não se preocupar com o mundo complicado de letras e ciências humanas. E ouso dizer que nós historiadores temos um papel singular neste mundo que eu estou descrevendo. E a isso eu preciso acrescentar o empenho do governo atual de sufocar até a morte o estudo da história afro-brasileira como parte da sua guerra cultural, culture war, no estilo norte-americano. Assim, nem sempre preciso decidir entre a rua e a sala de aula na luta pela justiça. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande, né, estar aqui nesse lugar, nesse dia. A Beatriz me deu essa incumbência de realizar uma espécie de balanço, né, dos nossos trabalhos aqui durante esse período. E eu constatei assim, com muita alegria que ter recebido essa tarefa fez a minha experiência nesses dias bastante diferente, né? Porque eu fui transitando pelas comunicações, pelas mesas e pensando, ao vê-las, né, ao experimentá-las, ao vivenciá-las, pensando em tudo que fizemos e em tudo que temos pela frente, né? Então, olhando com esse olhar de balanço, que eu acho que, afinal de contas, esse olhar o que fizemos e olhar o que temos pela frente e cultivar isso que temos pela frente na perspectiva da esperança é o que, afinal, a gente tem que fazer, né, nesse contexto que a gente está vivendo. Então, foi muito bom experienciar esse encontro nessa perspectiva, né, olhando, vendo, experimentando dessa maneira. Bom, para fazer essa espécie de balanço, né, é bom registrar que a gente tem 18 anos, né, de escravidão e liberdade. E eu não faço parte do grupo nesses 18 anos, não. Ingressei tardiamente, né? Mas, evidentemente, algumas pessoas, né, estão imbuídas da realização desse trabalho, da tarefa, do empenho
da realização desse trabalho por 18 anos. Nesse encontro, foram cerca de 100 trabalhos inscritos, né? Se a gente considerar as 27 sessões, algumas com 3 trabalhos, algumas com 4, além dos pôsteres, né? Então, são cerca de 100 trabalhos. E o que eu observei durante esses dias foi uma presença massiva, né? Um comparecimento massivo dos inscritos. E muito interessante também a permanência desses dias, que é uma característica, né, do Escravidão de Liberdade, a permanência dessas pessoas compartilhando as experiências de pesquisa em várias sessões, né? Então, a gente teve trabalhos provenientes de universidades de várias regiões, né? Então, vieram trabalhos da UFSC, da Federal do Rio Grande do Sul, da UFPR, da UFPEL, da UEL, da Federal da Fronteira Sul, da Unicinos, da UDESC, Federal de Santa Maria, Unipampa, né? Tantas outras, Unirio, UERJ, de outras regiões do país, além do Sul, Federal de São João del Rei, Unesp, Federal de Uberlândia, universidades mais longínquas, né? A Bahia, a Unilab, a Federal do Pará, né? Então, é uma gama muito diversificada, né, de centros de pesquisa que encaminham, né, pesquisadores para esse evento. Os trabalhos cobriram a periodização que vai do século XVIII ao XX e até mesmo ao XXI. Né? Se a gente pensar que houve trabalhos que problematizaram questões relacionadas ao ensino de história da África, da cultura afro-brasileira e das relações étnico-raciais. Essas pesquisas comunicadas e compartilhadas também cobriram regiões múltiplas. No sul do país, né, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caçapava, Pelotas, Santa Maria, Canguçu, Jaguarão, Santa Catarina. Né? Havia pesquisas sobre São José, sobre Florianópolis, do Paraná, sobre Palmas, Castro, Curitiba, mas também pesquisas sobre várias localidades de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Argentina, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Senegal, na América Espanhola, né, e por aí vai. Várias possibilidades metodológicas foram apresentadas, possibilidades metodológicas empíricas. Tratamento de iconografia, em especial fotografia, história oral, interpretação de fontes da imprensa, noticiosa e literária, conjuntos seriais, né, inventários, listas nominativas, registros de batismo para análise de composição de estrutura de posse e caracterização demográfica, análise de trajetórias individuais e coletivas. Foram também variados, múltiplos e numerosos os temas contemplados pela pesquisa, pelas pesquisas comunicadas. Memórias da escravidão, experiências abolicionistas e abolicionismo, legislação, múltiplas experiências do trabalho de escravizados, né, trabalho doméstico, trabalho agrícola, o trabalho exercido nas lides portuárias, ofícios específicos, como de ferreiros e costureiras, trabalhadores em obras públicas, alforrias, né? Trabalhos sobre alforrias pela lei, alforrias obtidas pela negociação com senhores, alforrias obtidas por participação na Guerra do Paraguai, interações linguísticas, inserção em regimentos de milícia e movimentos revoltosos, relações familiares de compadrio, enfim, uma série de temas contemplados nos cerca de 100 trabalhos apresentados. Durante essa semana, algumas coisas que eu observei me instigaram a destacar, trazer aqui dois aspectos, né, para pensar um pouquinho nesse sentido de realizar uma espécie de balanço. Né? Um desses aspectos que eu destacaria é o vigor do tema, o vigor com que o vigor que pode ser em relação à temática, que
que se configurou a partir de possibilidades múltiplas e variadas de análise, né, orientadas por múltiplas questões, que contemplam práticas do tráfico, composição de riqueza pela atividade do tráfico, práticas de viabilização do comércio de escravos introduzidos pelo tráfico ilegal, maneiras como as modificações na dinâmica do tráfico incidiam na experiência dos africanos e por aí vai, né? É interessante que, ao montar o programa, né, você tinha a seção tráfico 1, tráfico 2, tráfico 3, né? Então, além, é claro, que do aspecto quantitativo, né, dos trabalhos, o interessante é a multiplicidade de possibilidades de abordagem, né, que esses trabalhos, que se pode verificar por meio da apresentação desses trabalhos. Nesses estudos sobre o tráfico também, a gente pode perceber as múltiplas possibilidades de abordagem que eles ensejam. A investigação da atuação de empresas que traficam, estudos de trajetórias de traficantes, tanto os que exerceram a prática na legalidade, como aqueles que fizeram na prática ilegal, né? Então, esse é um dos aspectos que eu queria destacar em razão, né, da observação que eu fiz em relação aos trabalhos apresentados. O segundo aspecto diz respeito à expansão e à importância dos estudos do campo do pós-abolição. Por meio de trabalhos que contemplaram trabalho, raça, gênero, luta por direitos, instrução, associativismo, letramento, imprensa negra, experiências marcadas pela raça e, às vezes, em confluência com a classe. Eu pensei bastante, né, e fui instigada por isso também, né, por colocações que foram feitas, né, no próprio âmbito do encontro, sobretudo pela Fernanda. Eu pensei bastante sobre isso ao longo desses dias. E eu, como um objeto de problematização numa perspectiva historiográfica mesmo, orientada por questões que consideram os resultados das pesquisas apresentadas, mas que também coloquem no horizonte as experiências subjetivas de quem as produz. O que eu estou querendo dizer é que seria bastante interessante a gente buscar entender, né, esse crescimento, esse vigor dos trabalhos sobre o tráfico, pensando na própria configuração das expectativas que os pesquisadores vêm configurando em relação a essas temáticas da escravidão e da liberdade. Eu acho que perguntar sobre isso seria bem interessante, né? E isso, na minha compreensão, no meu entendimento, tem uma relação estreita com o fato de haver atualmente uma maior inserção de pesquisadores negros e pesquisadoras negras vindo ao encontro, né? Eu acho que esse é um outro aspecto que é perceptível e é muito gratificante. Fiquei assim pensando na possibilidade de que a gente pudesse pensar mesmo na trajetória desse encontro como uma trajetória da própria reconfiguração dos estudos sobre escravidão e liberdade, não só no Brasil meridional, né? Mas a partir do percurso e do alcance dos trabalhos que vêm para esse encontro, pensar numa reconfiguração mesmo das temáticas e das abordagens desses campos de pesquisa, associados ou problematizados nos termos da raça e da cor dos pesquisadores que os produzem. Eu acho que seria um aspecto muito interessante, uma questão de pesquisa mesmo, né, colocada no campo historiográfico, que nos ajudaria a entender essa produção, né, em relação a esses temas, mas também colocar perspectivas para o próprio trabalho do grupo e para os próximos encontros. E, nesse sentido,
eu queria pensar em termos de desafios que a gente pode se colocar, né, para o futuro. Eu acho que um deles, o maior de todos, é a gente almejar, né, encarar o desafio de forma, né, pujante, de que possamos nos encontrar novamente em 2021. Né? Esse eu acho que é o grande desafio. Né? Seja onde for, né, que a gente possa se encontrar. O outro é que a gente coloque no horizonte a possibilidade de pensar de maneira mais sistemática possibilidades de contemplar de forma mais direta, incisiva, o ensino da história da escravidão e da liberdade e a divulgação ampliada, a divulgação para setores mais amplos da sociedade dos resultados das pesquisas que a gente produz. Né? Então, realizar o nosso trabalho nas salas de aula, com os nossos alunos, como a Amy também colocou, e empenharmos nesse esforço de que esse trabalho ele também atinja outros setores da sociedade. Eu acho que uma coisa muito interessante que aconteceu nesse encontro foi a participação e apresentação de trabalhos produzidos no âmbito do Prof-História. Né? Talvez seja muito interessante a gente pensar a possibilidade de criar espaços e estímulos para uma ampliação dessa participação. Né? Colocar isso mesmo no horizonte das nossas expectativas e de organização do próximo encontro. Bem, eu acho que haveria outras coisas para dizer, mas eu vou finalizar. Vocês cansados e eu própria também muito cansada, né? E eu vou finalizar com palavras de agradecimento, né? A gente sabe muito bem, todo mundo que já trabalhou na organização de eventos sabe muito bem o trabalho que isso dá, a preocupação que suscita, e nesses tempos que a gente vive essa preocupação muito maior, porque a gente tem sempre uma insegurança, né, institucional mesmo, o que vai acontecer no dia seguinte. Então, eu queria de forma muito direta agradecer a Beatriz, o Henrique, o Valdomiro, a Luana, que participaram de forma direta, né, da organização do evento, ao pessoal aqui que os apoiaram, né, Cristina, Marisa, Flávia, Diego, André, Maria, Hudson e eu acho que vários outros que se juntaram aí, né, nessa labuta, o comitê científico todo, né, e há vários outros participantes, né, que não estando no comitê científico, nem estando no comitê de organização, participam diretamente do funcionamento desse encontro, sobretudo coordenando as mesas, discutindo, assumindo o compromisso de discutir os trabalhos de colegas, né, e de pesquisadores iniciantes. Então, sempre é muito bom, sempre é muito alentador nesse encontro. A gente vê nas mesas, né, a gente vê pesquisadores iniciantes dividindo a mesa, né, e às vezes eles brincam, né, eu fui para uma mesa com a minha bibliografia, né, isso é uma coisa muito, muito bela desse encontro, né, e há mesmo então, agradecer a todo mundo que coordenou, que empenhou na leitura, no comentário, foram vários, né, coordenadores, a todos que vieram apresentar os seus trabalhos, né, e dividir, né, uns com os outros o que conseguiram atingir. A coordenação do encontro foi primorosa, né? Todas as mesas que eu ia iniciavam assim, nossa, o termo não foi uma coincidência, né? Mas foi tão feliz, né, a organização desse encontro, foi uma conjuntura tão favorável a essa mesa, que juntou trabalhos tão, né, mas por trás dessa organização tem uma intenção explícita e um bisturi assim, que procura organizar esses trabalhos de forma a gerar o melhor diálogo possível entre os pesquisadores. Né? E isso ficou muito evidente, as mesas foram muito bem preparadas,
e isso, evidentemente, produziu um resultado muito mais profícuo dos debates estabelecidos, né? Por fim, eu só queria reiterar, né, essa expectativa que eu tenho, que a gente possa se encontrar. Diga. Agradecer, eu queria, por fim, antes de tudo, concluindo, agradecer o CNPq, a CAPES, a FAPESP, o CNPq, né? A CAPES financiou o evento, né? Por meio do edital do projeto Biografias, Memórias Biografias, a Fundação de Santa Catarina e o CNPq financiando o evento propriamente. Então, assim, é uma expectativa muito grande que a gente possa se encontrar de novo. Foi muito bom, né, estar com vocês essa semana. Muito grata acho que todos nós agradecemos muito aos organizadores, né? E é sempre muito bom encontrar gente que a gente encontra aqui, né? A cada 2 anos a gente se encontra nesse momento de compartilhamento de trabalho. Obrigada. Venha fechar aqui. Não tenho mais nada a dizer, a não ser falar da minha alegria e reiterar o que os colegas disseram, mas também dizer que não acabou. Amanhã tem os roteiros. De 10 a 16 horas, 2 roteiros já. Um roteiro só. Ontem tu não estavas aqui, o barco não vai sair, porque o mar vai estar grosso. Um roteiro só, o que torna tudo melhor, que estaremos todos juntos no mesmo tempo. O encontro às 9h45 debaixo da figueira. Debaixo da figueira, na Praça da Figueira. E que certamente é inspirador, a gente já conversou sobre esses roteiros históricos em outras oportunidades, em outros encontros, e acho que a própria ampliação do recorte geográfico desse encontro pode levar essa experiência para outros lugares, né? Tomara que frutifique, como muito mais coisas têm frutificado a partir daqui. Então, não vou agradecer mais ninguém, porque estão todos devidamente agradecidos, e acho que em Curitiba nos vemos daqui a 2 anos. Quem sabe? Curitiba, pode ser São Paulo, pode ser... Mas a gente se encontra. Sim, sim.